Começou já. Ah. Vamos, Val, o Lucas já entrou. Bom, Lucas. Fala, meu querido. Boa noite. Você tá bem? Tudo. Tô esperando a Val. Não, fica tranquilo, sem pressa, sossegado. Deu uma atrasadinha na clínica lá, tamo. Ah, normal. Eu tô aqui ainda. Vocês ainda conseguiram já chegar em casa, tá melhor que eu. É. E aí, tudo bem? Tudo bem. Vamos aguardar o pessoal chegar também, né? É, fazer um pouco de volume aí. Uhum, legal. Aí o pessoal que já foi entrando já vai mandando mensagem aí pra gente já começar, né? Tá Sim. falando um pouquinho dessa lesão que é comum na clínica, né? Para quem trabalha com terapia manual. É. Porém, para muitos fisioterapeutas clássicos, muitas vezes tem um diagnóstico de uma maneira, às vezes demora para estar diagnosticando esse tipo de alteração, né? Boa noite. Bom lugar. Boa noite, Val, tudo bem? Tudo. Então tá bom. Olha lá, já começou a ter perguntas do pessoal já, hein? Olha lá, Ótimo. já tem uma pergunta aí legal para a gente tá conversando a respeito. Eu acho que como é um assunto muito específico, eu acho que é legal a gente conversar um pouquinho antes de entrar nele propriamente dito, né? Ok. Na hora que a gente começar a falar, a gente vai ter que. Vamos ver as perguntas. Ó, Uhum. tem um caso complicado aqui, ó. Esse daí já é o. O que é síndrome do desfiladeiro vermelho? Explicar um pouquinho o que é a cervical. Ah, meu celular. Aqui o CB Teixeira tem uma síndrome, tem uma STT, tá? E é a Aham. síndrome do desfiladeiro torácico. Também ela é conhecida como síndrome da saída torácica, tá? Descobriu que tem por conta de uma trombose clavicular do lado esquerdo. É esse tipo de complicação. Vamos começar? Vamos? Beleza. Eu trouxe uma peça anatômica aqui para ajudar a pôr um pouquinho em prática. Na verdade, não tinha uma peça de desfiladeiro. Aí eu peguei uma cervical que eu tenho com a primeira costela Ah, mas ela já tem aí um pedaço que ajuda é, bem. e peguei um ombro com uma clavícula aqui, que dá para Ficou bom. entender bem. Ficou Eu, legal. eu vou aproveitar que eu tô com a peça, Lucas, vou começar a falar e você vai Vai, Paulo. falando, Fica tá? tranquilo. A síndrome do desfiladeiro torácico, tá? É uma síndrome de compressão, tá? Como existem outras síndromes de compressão do corpo. A mais conhecida é a do túnel do carpo. As compressões vasculares e neurais, que é a síndrome do desfiladeiro torácico, são compressões em que estruturas ósseas e musculares, ou estruturas ósseas e faciais, obstruem a passagem de uma raiz nervosa juntamente com uma artéria e com uma veia do mesmo nome. Tá? O mais comum é o túnel do carpo. Né? Existe o túnel do tarso no tornozelo, e essa síndrome da saída torácica, como o Lucas falou no começo,
ela é uma lesão subestimada na fisioterapia. Ela é muito confundida com hérnia de disco, dor no ombro. E é uma lesão relativamente comum, tá? E de diagnóstico bastante simplificado, mas que o fisioterapeuta tem que ter uma sensibilidade para estar podendo ter um diagnóstico preciso, até para encaminhar o paciente da melhor maneira possível. Ok? Pode agregar, viu, Lucas? Eu vou mostrar como funciona a peça aqui, a estrutura anatômica. Aí, Vamos primeiro para a parte anatômica, para o pessoal entender o que é. Para partir daí fica mais fácil quando a gente falar da clavícula, falar da artéria e assim por diante. Basicamente, tá? Essa compressão, ela é feita. Isso aqui é uma cervical, tá? Tem dois músculos aqui que são os músculos escalenos, tá? O posterior e o anterior, tá? São músculos que trabalham na postura da coluna cervical, tá? Eles fazem rotação, lateralidades, são músculos bem ativos. De lado, pode perceber, ó, que entre o escaleno anterior e o posterior passa essa raiz nervosa. Isso aqui é o plexo braquial. Isso aqui nada mais é que o comando de toda inervação que vem para o nosso membro superior. Ok? Então, na verdade, por baixo você tem a primeira costela, tá? Que é uma estrutura bem rígida, tá? E por cima você vem fechando o desfiladeiro com a clavícula, que é a parte do ombro. Então, esse triângulo formado pela costela e pela clavícula, por aqui onde passa o plexo, tá? Aqui não mostra, mas aqui passa uma artéria, que é a artéria subclávia, e a veia subclávia também passa por aqui. Daqui eles vêm passando por baixo do peitoral menor, também comprimido pela costela por baixo, e a partir daí ele se ramifica pelo braço. Tá? Quer acrescentar alguma coisa aí, Lucas? Dessa parte não. O que eu quero depois estar falando é que muitas vezes nós temos pontos, né? Vamos falar assim, sinais e sintomas que chegam no consultório, muitas vezes com, como você falou anteriormente, síndrome do túnel do carpo, ou parestesia apenas no indicador, ou no polegar, né? Ou dependendo do movimento, vou abraçar minha namorada e meu braço formiga, né? Onde o diagnóstico às vezes é de outras coisas. Aí você pode, muitas vezes aí você vai fazer um exame de imagem, onde é diagnosticado uma artéria, uma hérnia cervical, e aí o diagnóstico fecha na hérnia cervical. E muitas vezes a hérnia está lá quietinha, ela nunca deu trabalho para ninguém, ela é totalmente assintomática, né? E aí, a partir daí, começa a mexer naquela hérnia ali que não tinha nada a ver com a história, e vai passando sessões e sessões e sessões, e a pessoa não melhora porque não está tratando a causa da maneira correta. Estênio, boa noite. Você já é a segunda a comentar, a gente tem um comentário anterior aí, o seu é importante também, tá? E são vários sintomas, né, Lucas? Geralmente é afetado mais o quarto e o quinto dedo da mão, mas pode pegar a mão toda. Eu já tive paciente que ele tem até a sensação de frio de ponta de dedo. Tem até sinal da hipóxia, da falta de vascularização, porque é uma síndrome que ela comanda a circulação e a sensibilidade, tá? Então, é o que o Lucas falou, vai desde perda de força, falta de calor, a pessoa tem frio nos braços, além da dor. E o que é interessante é que geralmente não é uma coisa só, é um conjunto de fatores que causa esse processo de compressão. A stene,
ela falou, ó, muito cuidado com a hipertrofia. É real, às vezes, porque assim, a musculatura do peitoral, às vezes, e da cervical desenvolve de uma certa maneira tão grande que não tem muito para onde crescer. E ela cresce ali entre a costela e a clavícula e comprime a artéria. Tá? E é muito complicado isso. Né? Além de também exercícios de desenvolvimento de ombro para ganho de trapézio, onde o próprio movimento, né, muito comum no CrossFit, vai gerar esse tipo de lesão, justamente por conta do movimento que é feito, que também Sim. vai ter essa alteração entre a primeira costela e a clavícula. O que pode comprimir a primeira costela? O que pode comprimir? O que pode dar sintoma de distolia torácica? Tá? O mais grave é uma formação congênita, onde a pessoa tem uma costela a mais, uma costela acessória, que é chamada síndrome da primeira costela. E é uma estrutura, é como se a pessoa tivesse uma costela a mais. Então, na verdade, você tinha que ter um espaço, tá? E na verdade você tem uma costela ali ajudando a fechar esse espaço. Geralmente é o caso mais grave, que provavelmente é o caso que vai para a cirurgia para retirada da costela. Só que é o mais raro de acontecer, tá? O que a gente pega muito, o que a Estene falou, a hipertrofia dessa região, uma escoliose, onde a pessoa tem uma costela mais baixa, uma costela mais alta, uma compensação postural, tá? Tem Então, assim, muito de postura. sim, o De que pode postura tem comprimir? bastante. O que pode comprimir? Se a gente começar de cima para baixo, tá? A primeira coisa que comprime o plexo, tá? São os escalenos, tá? São dois músculos que ele vem, e se ele tiver muito desenvolvido, ele pode garrotear e causar síndrome, tá? Continuando a parte anatômica, a segunda coisa que pode causar é especificamente alteração de costela e de clavícula. E continuando, aqui embaixo, o peitoral também pode comprimir. Então, esse desfiladeiro todo, você tem 3 estruturas que pode comprimir, tá? A musculatura do plexo, a clavícula com a costela ou o peitoral menor. Mas não raro, às vezes está tudo comprimido. Às vezes tem uma Tudo compressão tenso, de rígido. todas as estruturas, né? Sim. E aí e é muito comum o paciente chegar com aquele diagnóstico de uma dor no ombro ou eu tenho uma dor no osso, né? É uma dor que não tem como palpar. Ele me dói para movimentar, às vezes dói parado quando eu solto o peso do ombro e não tem assim, mas onde dói? Eu não consigo colocar a mão, eu não consigo segurar a estrutura que dói. Ele dói como um todo, a sensação de uma meia ou muitas vezes a sensação de um choque por dentro do músculo do braço. Essas são isso que as pessoas falam muito quando chegam aqui, né? Dessa maneira com que eles explicam esse tipo de alteração. E muitas vezes é falso diagnosticado como uma bursite ou uma tendinite de ombro. Dá muito. Qual da musculatura aí? Oi? Não, concordando, tá certo. Hoje a gente pegou uma paciente assim, mas que era temporário por causa da posição, até do movimento também, que dá muitas vezes a sensação. Mas é temporário, você gera mais ou menos, já vê de onde está vindo a contratura. Às vezes no meio do treino, tem muita gente que sente a mesma síndrome, todo o processo de sintoma, mas não necessariamente ela está com esse sintoma permanente. Ele só aparece na hora que você posiciona com alguma das 3 causas. Ou você leva o braço muito para trás, ou vai rodando, alguma coisa assim. Aí ela começa a perceber que existe algum tipo de compressão em algum lugar. Entendeu? Entendi. Você, pelo menos você começa a caracterizar que essa pessoa vai precisar de algum tratamento, mesmo que ele não seja sintomático no dia a dia, na hora que ela se posiciona para fazer alguma coisa, aparece o sintoma. Aí ela chama a atenção para começar a tratar isso daí. Que é muito bom. Sim. É aquela pessoa que... O que eu acho mais bonito
A parte bonita dessa lesão aí, Lucas, é o diagnóstico. O diagnóstico para você poder identificar que estrutura está comprimindo a artéria subclave e o nervo. O diagnóstico é muito sutil. Tá? Uhum. Deixa eu ver essa pergunta aqui, peraí. Quiser ler aí, Lucas, eu tô... O da Bia é interessante. Ela fala que ela foi tratada realmente como um bursite, né? E por muito tempo com gelo, e só que saía cada vez pior, né? Por quê? Porque foi inflamando, foi alterando todas as outras estruturas e o tempo para reabilitar foi ficando cada vez maior. E às vezes você corrigindo a estrutura melhoraria mais rápido, né? Como a gente tem falado nas outras lives, é sempre a questão do diagnóstico. Ó, o CB Teixeira também fala que ao levantar os braços na altura do ombro também sente essa compressão, que é aquilo que eu falei, eu vou abraçar a esposa, eu vou abraçar a namorada e começa a formigar minha mão. Eu começo a sentir formigamento de ficar naquela posição. Por quê? Porque você comprime as estruturas, comprime a artéria e aí você vai sentir esse desconforto mesmo. É como a gente conversou, que é uma lesão muito postural, ela é de relativo fácil diagnóstico, mas muito difícil, é muito trabalhosa a resolução. Ela talvez às vezes não é tão rápido, né? Em alguns casos melhora já logo na primeira sessão, em outros demora um pouquinho mais, porque a gente não trabalha uma única estrutura. A gente trabalha parte muscular, parte óssea, né, articular. Então, tem vezes que você acaba trabalhando só correção articular e ponto gatilho. Aí, numa próxima, você entra com alongamento, para depois entrar com fortalecimento. Muitas vezes está associado a uma discinesia escapular junto. Como você falou, pode ser por uma escoliose ou algo do tipo, né? Então, sempre tem vários tipos de causa. Ela é uma síndrome, uma patologia que não tem uma única causa. Ela varia de pessoa para pessoa. A Val tem alguns casos lá no LPO, no levantamento de peso olímpico, que chama atenção muitas vezes até teve uma vez que eu suspeitei que a Val estava com o túnel do carpo, com o ciladeiro torácico, quando ela levantava o braço com a posição, a mão formigava e perdia a força. Isso, é comum. Ou sensação de ficar com o braço pesado, né? Sensação do braço pesado, só de elevar ele para colocar algo numa prateleira, numa estante, ou guardar os copos na cozinha. E só o movimento já faz com que seja dolorido, ruim, vamos falar assim. Acho que não é só dolorido, o próprio formigamento, a própria perda de sensibilidade já. O dolorimento às vezes também tem, mas deixar de circular sangue é uma das primeiras coisas que você sente. A pessoa se incomoda muito com a falta de circulação. É a primeira coisa que a gente sente. Na gravidez isso aí acontece muito. Uma das coisas que mais a gente acompanha, e na gravidez vai acontecendo ela aos poucos, e as pessoas não prestam muito atenção nisso, e ela só vai começar a ter mais realmente sensação de que está acontecendo isso quando a mudança de eixo acontece, quando as mamas começam a se desenvolver muito, elas vão pesando mais, a contratura vem mais forte, aí vem toda a compressão do próprio peso da mudança de postura também. E por mais que você tente ir corrigindo, até cair a ficha de que é isso, e às vezes até o medo de ficar mexendo muito para corrigir, é complicado. E é depois que a criança nasce, a postura permanece, a tensão permanece, porque ela já não tem força para poder voltar à postura, porque o abdômen não está ainda preparado para isso. E aí a fraqueza de toda a estrutura gera mais compressão ainda. Então, um dos casos que a gente acompanha é muito comum da gente acompanhar. Na gestação é tão comum que tem nome, né? A DST, a síndrome de ciladeiro torácico na gestação, chama síndrome de Lacombe. Muda a postura, muda o eixo, que ela falou é verdade. A partir do 5º, 6º mês,
a gestante começa a ter formigamento nos braços. Dorme, acorda. Dorme o braço, acorda. Geralmente o médico não sabe explicar o que está acontecendo. Né? Vai falar que é pressão, vai falar que é uma outra situação, e é compressão por mudança de estrutural. Lucas, tem bastante gente com a síndrome, eu estou impressionado aqui. Eu vi também, eu estava lendo agora, eu vou mandar um beijo para a Débora, para minha esposa, né, que já falou oi aí também. O Thiago hoje... Manda um beijo para o Thiago também. Manda um beijo para o Thiago também. Hoje não teve pagode, o Thiago entrou cedo. Aqui, ó. Então, muita gente falando da sequela de cirurgia. Bia, esse negócio de cirurgia, na verdade, o que acontece? A fisioterapia tem tanto recurso para essa patologia que às vezes a pessoa cai na mão do médico primeiro e a opção que o médico tem é cirúrgico. Ok, é a ferramenta que ele tem, tá? Exato. Mas a fisioterapia, igual o Lucas falou, às vezes a pessoa está com uma compressão de clavícula por um trauma articular e você ajusta, libera na hora, tá? E muitas vezes o médico não tem esse recurso. Não estou falando, tem casos que é cirúrgico. Tem casos que é cirúrgico, não tem que fazer. Até pelo risco que a pessoa corre de ter uma sequela, uma trombose, um tromboêmbolo ali, que são casos mais sérios. Que foi o que aconteceu numa das primeiras perguntas ali, Sim. que ele diagnosticou justamente por isso. Né? Calma aí. Vamos na lista da pergunta. Vamos. Isso. Tem bastante coisa aqui, né? A Fã perguntou, mas por que então nem todas as grávidas têm? Porque vai muito da postura, vai muito do cuidado, vai muito do histórico que ela tem, né? Nem todas. E da estrutura também, né, Val? Da estrutura. Tem grávida que simplesmente não ganha quase barriga e tem grávida que ganha muito, que acumula líquido e ganha bastante, que vai empurrar. Não só pela barriga, mas sim pela estrutura de força que ela tem anteriormente a isso também. Consciência corporal, né? E da própria estrutura. Se alguém de vocês tem... Eu já tive essa síndrome, não uma vez, várias, mas foi por compressão ou de primeira costela. Isso foi fato. Já aconteceu também por causa do peitoral menor, já aconteceu também, tá? Então, e é extremamente desagradável, porque você se posiciona. Para mim acontece muitas vezes nas horas do treino. Por que eu percebo que estou ruim? Porque na hora que eu vou treinar alguma coisa, que eu vou colocar alguma posição específica para poder fazer algum movimento, eu começo a sentir que minhas duas mãos começam a adormecer. Então, eu sei, alguma coisa está errada. Então, pelo menos aí a gente consegue correr muito mais rápido para resolver antes de que aconteça alguma compressão maior. Tem duas ex-gestantes aí que estão falando que durante a gravidez ficou super bem. Eu acho que até que melhoraram os sintomas. É muito engraçado isso. A partir do 5º, 6º mês, a coluna da gestante, tá, ela fica mais rígida, só que muito mais estável. Eu tenho muita paciente que tem problema lombar, que a partir do 5º, 6º mês, a dor some. Na verdade, o nenê, ele cria quase um pilar de sustentação. Sim. E aí fica tudo muito estabilizado, tá? E tem dores que realmente melhoram na gestação. A hérnia de disco é uma das coisas que normalmente, não normalmente, mas em muitos casos, melhora. Por quê? Porque a estabilidade da coluna fica completa. Tudo que não tinha força antes, não tinha recheio, uma vez que começa a ter recheio, melhora um pouco. Então, é uma das coisas que acontece. Pode ser uma das outras lives. Quais são as mudanças que acontecem durante a gravidez de forma ortopédica e estrutural. Uma coisa super legal. Eu já atendi uma paciente, Lucas, que ela colocou uma prótese de mama e além do peso da mama, foi rebatido o peitoral para ajudar na parte estética. E ela ficou com o processo pelo peitoral, por causa da cirurgia. Mas uma das coisas que o plástico pede é justamente, após a recuperação, iniciar fortalecimento. Porque é característico o fechamento, né? Elas vão fechar. É natural, por conta de todo aquele processo que foi feito, quando a prótese começa a encapsular também, tudo isso vai gerar alteração que, consequentemente, faz com que o corpo se feche. Então, há necessidade do fortalecimento para abrir, para evitar esse tipo de alteração.
acaba nunca sendo, que nem a gente comentou, uma única coisa, né? Pode ver que várias são as pessoas que falam a respeito do problema, né? Que estão Sim, relatando para a gente esse problema. Só que em todas elas fala assim, poxa, mas por que é difícil? Não é que é difícil, é que são vários os fatores que você tem que estar fazendo. Você tem que... Pode falar. não, pode falar. Pode Não, eu falar. só ia falar do que você tem que fortalecer, você tem que melhorar a sua postura, consciência corporal, fortalecimento muscular, alongamento, correção das alterações através das técnicas manuais da fisioterapia. Então são várias as coisas que têm que ser feitas. E outra, se você tem uma predisposição, você tem que estar se cuidando mais para que isso não ocorra novamente. Sim. Senão você corrige, volta à postura errada, piora novamente. O Davi está perguntando se causa cansaço. Causa fraqueza, causa cansaço no braço, tá? Não no corpo inteiro, ele causa cansaço no membro, tá? Falta de ar, sim. Falta de ar, falta de ar pode causar, ainda mais quando está com o escaleno associado ao processo, tá? Você tem pela rigidez que é causada pela costela, pela primeira costela, tem uma certa rigidez, o escaleno ele pode começar a compensar isso, pode causar falta de ar. Eu queria falar um pouquinho, Lucas, assim, o pessoal que está aí, pô, eu estou contente, não que tenha lesão, mas o retorno, acho que é de retorno de pessoas com histórico, acho que é o maior que a gente já teve. Eu acho que é o maior até hoje de que está tendo Tá. esse feedback, essa participação do pessoal, né? Gente, como que o diagnóstico inicial é clínico? Tá? Clínico porque vai dar anamnese e ele é comprovado por 3 exames. Tá? Eu vou resumir como que funciona a examinação clínica. Lucas, você pode me cortar o que você quiser agregar. Na verdade, a tomada de exame, se a gente tem a dúvida, é pela pegada do pulso radial. Tá? O pulso radial... A manobra de Addison. Isso, ele é o complemento da subclávia. Então, a gente pega a pulsação do paciente. Na verdade, a gente não vai contar a pulsação, a gente vai ver a força do pulso. Tá? Então a gente pega o pulso do paciente sentado em repouso. Tá? Eu, por exemplo, eu tenho um protocolo de primeiro avaliar escaleno, depois vou para a primeira costela e depois vou para o peitoral. Então, como que eu faço? Eu pego a pulsação, dá licença, a pulsação do paciente em repouso, tá? Aí eu vou para o escaleno, tá? Eu tô sentindo a força do pulso do paciente e peço para ela virar o pescoço para o lado contrário, respirar e segurar o ar por alguns segundos. Isso faz com que o escaleno tensione. Se ele estiver normal, não vai afetar a pulsação. Se tiver uma compressão de escaleno, a pulsação desaparece ou diminui na hora. Ok? Depois, com o pulso lá embaixo, eu faço uma manobra, que o Lucas falou de Addison, na clavícula, onde eu deprimo a clavícula e se o pulso some, também é diagnosticado uma compressão de clavícula primeira costela. E a última, de peitoral menor. Na verdade, a pulsação normal, eu tensiono o peitoral. Se desaparece, eu consigo diagnosticar da onde está vindo a compressão. Muitas vezes está vindo das 3 estruturas. Isso daí chama teste de Roos. É ROOS. Para quem quiser depois procurar, chama teste de Roos. Esse para peitoral menor. Imagina que isso aí para mim acontece no meio do movimento, no meio do exercício. A gente posiciona o aluno para fazer um movimento e fala, tá, mas minha mão está adormecendo. No meio de um movimento de pilates, no meio de um movimento de flexão de braço, no meio de um movimento de qualquer outro exercício, de repente some, ela sente a formigar o braço e fala, opa, você tem algum problema ali que você tem que ir lá cuidar e pode ser, talvez, uma síndrome da desfiladeiro torácico. Então, para mim, o teste é um pouco mais ativo no meio do movimento. Então, até um indício de o que você tem que começar a treinar ou preparar essa pessoa para que não tenha mais esse sintoma. Sim. Então, é muito legal. E aí, como que é comprovar esse diagnóstico? Tá? A gente pede uma radiografia da região para saber se tem uma síndrome da primeira costela. Tá? Eu já peguei também, Lucas,
que a pessoa não tinha primeira costela, mas ela tinha apófise transversa da sétima vértebra, ela tinha uma megapófise. Tá. A estrutura da vértebra é tão grande que ela dava uma falsa primeira costela. É Tá? porque a ausência da primeira costela é relativamente normal também, né? Sim. Tem bastante gente que não tem. E aí, para ver a gravidade da situação, geralmente a gente pede uma angiografia, tá? Que ela é feita na posição de teste e percebe se isso some ou não. E com a gravidade, aí às vezes é diretamente com o vascular. Ô, Lucas, tem uma pergunta aqui, se você não quiser. A Qual Patrícia. delas? Ó, se eu fiquei. Se tá indo muito rápido, se ficou alguma coisa para trás, se perdoa a gente, tá? Mas a Patrícia está perguntando aqui que a Patrícia é uma fisioterapeuta que trabalha com a gente, tá? Ela está falando que ela lembra a primeira consulta. Ah, ok. A Patrícia ela entrou hoje ela trabalha comigo em Caval, mas ela entrou na clínica como paciente, tá? Na primeira consulta que eu fiz com ela com dor no ombro, ela tinha essa síndrome, tá? O dela era postural e traumático, era jogadora de basquete, tá? E o braço perdia a força, formigava, e ela entrou o primeiro contato com ela com patologia foi a síndrome do desfiladeiro torácico. Entendi. Aí ela fala que ela tinha a perda, né? Durante o teste. Interessante. Tem mais alguém? Conseguiu diagnóstico com o físio, na tomografia está tudo vermelho. Então, vai ter vários, são as características. Pode ver que cada um tem uma maneira de estar expressando. Os sinais e sintomas, eles mudam. Pelo que eu vi aqui, ele está indo desde dor, parestesia, alteração de motricidade fina, né, que é a parestesia dedo, fraqueza muscular. Tem também quem falou de isquemia, você falou de cianose também. Então são vários os resultados, os sintomas que geram essa patologia. Então nunca é uma única coisa. Então cada uma vai provavelmente estar relacionado com a região onde tem a compressão. O caso, a Patrícia está falando ali, sempre que a gente falou, ela tinha se diagnosticado como hérnia cervical. E na É verdade aquilo que eu comentei. Ô, Lucas, o caso mais emblemático que eu peguei na clínica, tá? É de uma paciente que ela chegou e na avaliação o que mais me impressionou é que ela já tinha atrofia na mão. De uma vida inteira com a compressão vascular, assim, é igual um jardim, você não está regando, você não desenvolve, tá? Então, ela tinha diferença de tamanho de mão. Ela tinha uma atrofia por falta de vascularização, já estruturada já. Né? Foi o que mais me impressionou. O que essa lesão pode causar? Certo. Certo. A Stênia aqui está perguntando da dor de cabeça. Na verdade, Stênia, tipo assim, é difícil dar um diagnóstico. Mas, geralmente, quem irradia para essa dor de cabeça da síndrome da saída torácica é a musculatura do escaleno. Ela geralmente que joga essa dor de cabeça para cima. Geralmente, tá? Normalmente essas várias outras alterações que ela está falando aí, que foi muito pós-cirurgia que ela fez para retirar dessa primeira costela, teria que estar avaliando a condição dela para, a partir daí, poder dar um diagnóstico exato. Porque nesse momento aqui a gente vai ficar tudo no pode ser que. Pode ser que seja isso, pode ser que seja aquilo, e o corpo humano não tem como ficar no pode ser, ou é ou não é, né? Então, nesse momento, infelizmente, fica um pouco difícil de estar fazendo isso. O trabalho repetitivo pode ser a causa... Tem mais uma pergunta aqui. O trabalho repetitivo pode ser a causa da síndrome do desfiladeiro torácico? Não trabalho com os braços elevados, mas sim o tempo todo no computador. Por conta da postura, sim. Mas uma coisa vai levar a outra, na verdade. A gente vai um pouquinho além disso. O trabalho repetitivo vai piorar uma condição de postura que já tenha por uma fraqueza que já tenha antes também. Então, ela vai ser somatória a toda essa condição que já tem.
O que a gente falou, você tem que se preparar para certos tipos de trabalho para que não venha a gerar outras lesões em cima disso. Entendeu? O trabalho repetitivo, ele vai ser lesivo desde o momento que você não se prepare para essa atividade repetitiva. Ela só vai piorar uma condição que já esteja por ali. Entendeu? Então é isso que vai acontecer. Igual a gente falou no começo, essa síndrome ela tem vários fatores. Nunca é uma coisa só. Nunca é uma coisa só. É muito vinculado à postura, tá? E quando eu falei com você lá no começo, Lucas, que é um trabalho demorado, eu falo que no primeiro momento o alívio vem porque você ajusta e descomprime. Mas se é um vício postural, um déficit postural que a pessoa tem, é a correção da postura, e isso é feito a partir, às vezes, até de anos, para a pessoa mudar esse eixo, tá? E estabilizar a lesão. Sim, com certeza. Estou pegando aqui para ver quem mais que a gente tem de pergunta, né? Que realmente tem bastante coisa. O seu trabalho aí, eu e o Lucas Aval, a gente é muito clínico. Então, se a gente for parar para contar caso clínico, vai a noite inteira. No caso do ocupacional, eu tive um paciente que teve uma lesão ocupacional e, na verdade, ele fazia pão de queijo e ele tinha uma prensa, ele fazia um movimento repetitivo e ele acabou causando uma hipertrofia do peitoral. Tá? O peitoral ficou muito forte, porque ele só usava o braço direito, tá? E o peitoral começou a comprimir a artéria subclávia dele. E aí, toda vez que ele levantava para pegar no maquinário, a mão dele ficava gelada. Né? E aí foi bem ocupacional mesmo. Ele teve que adaptar a altura da alavanca, porque não adiantava, tratava, voltava. Porque ele voltava a fazer o movimento, aquilo que a gente falou, não adianta tratar, no dia seguinte você está fazendo os mesmos movimentos errados, a mesma postura de antes, que ela vai voltar. Né? Vai ficar aquele ciclo de que não há melhora, né? Toma medicação, alivia sintomas e o restante também. Quem pode... temos bastante gente aí perguntando, bem interessante mesmo. Até o... legal. O Caio está falando da discreta discinesia lá, que é aquilo que a gente comentou inicialmente, né? Escapular, né? Da escápula pode resultar também na alteração. Ela vai associar, na verdade, né? Não é que seja só isso, mas tudo contribui sim. Tudo acaba contribuindo. Aqui tem a Alessandra, está falando que demorou 2 anos, passou por 7 médicos, fez 2 cirurgias e só piorou. Agora vou tentar bloqueios analgésicos. É complicado a situação. Eu aconselho, se você não passou, às vezes por um especialista, procurar um fisioterapeuta especialista ou na quiropraxia ou na osteopatia, né? Pegar uma opinião, né? Mas assim, como o seu caso, Alessandro, parece que é bem complexo, dá uma sondada no profissional que você vai procurar, porque é muito fácil o cara... É de difícil diagnóstico e alinhar o tratamento. Às vezes tem mais estruturas comprimindo aí, nunca é uma coisa só. Abre um pouco o leque na busca do profissional, às vezes você tem uma opinião, às vezes tem alguém que possa te ajudar também. Sim, ou então procurar, que está sentindo a parestesia, eu acho interessante, procure um neurologista, né, para estar fazendo exames por imagem, exames específicos, para a partir daí ter também um diagnóstico fechado da característica ou da alteração que ele está tendo. Com o diagnóstico fechado em mãos, eu acredito que vai ficar muito mais fácil para nós fisioterapeutas estarmos corrigindo essas disfunções, né? Então, o trabalho em conjunto, o trabalho multidisciplinar tem de ser feito. Estão perguntando aqui, a Júlia, se a síndrome do desfiladeiro pode provocar ínguas. Eu nunca vi. Eu não tenho essa experiência,
Porque, na verdade, a íngua está mais relacionada ao processo infeccioso do organismo. Eu nunca percebi, nunca peguei uma estrutura comprimindo nesse ponto. Eu não tenho essa experiência, tá? Eu nunca vi. Tá, e outra coisa que a gente tem que lembrar também, que é que a gente falou muito de alteração de peitoral, né? Só que o que a gente está falando é específico por conta da síndrome de compressão do plexo, que é chamada de síndrome do desfiladeiro torácico. Só que não existe só dor no peito, não é só por conta desse tipo de alteração, tá? Então, eu quero deixar bem claro que existem outros tipos de alteração, tá bom? Existem outros tipos de patologia, por isso que passar pelo neurologista, pelo ortopedista é indicado sim, para que seja feito exames específicos, para que a gente possa, dessa forma, estar avaliando com esses exames para saber o passo que vai ser dado da maneira mais segura possível. Sim. Gente, quem tiver mais perguntas, quem tiver dúvida sobre o processo... eu não falei de inflamação, eu falei de infecção, tá? Que que colocou inflamação aí, eu falei assim, que geralmente a íngua é provocada bastante por infecção também, tá? Muito tem que trabalhar a postura também, né? Trabalhar um pouquinho o fortalecimento para que ela não volte à posição que estava antes, para que ela aprenda a ficar na posição correta. Daí é um trabalho demorado também pela região que seja tão nórdica, né? Mexer no pescoço, mexer no ombro, mexer em toda a estrutura do membro superior. É um trabalho que tem que ser feito bem devagar e bem tranquilo, porque vai alterar muita coisa ao mesmo tempo. Se a síndrome afeta o sistema vascular. Sim. Essa síndrome ela afeta o sistema vascular porque ela pode estar bloqueando a artéria ou a veia subclávia. Tá? Gente, a gente falou assim, como é um processo multifatorial, também é um processo multidisciplinar. Tá? Então, o que o Lucas falou ali atrás, é assim, muitas vezes cai na nossa mão primeiro, antes do médico, antes do vascular, antes do neurologista. Tá? E se esse processo é causado por uma alteração de primeira costela, onde está correndo o risco, tá? O paciente, por compressão de plexo, tá? Por compressão vascular, uma compressão arterial, né? O fisioterapeuta ele tem que ter a consciência da emergência do encaminhamento. Tá? Você muitas vezes pega um diagnóstico clínico severo que chega na sua mão depois de vários anos, tá? Onde o risco da pessoa ficar com uma sequela, muitas vezes você achando que você pode corrigir com uma postura, a estrutura está com tanto risco que às vezes o caminho é a cirurgia. Tá? E depois você entra com o pós-operatório para recuperar todo esse processo. Né? Não, calma aí. Respondendo um pouquinho ao que a Alessandra está falando, na verdade é assim, Alessandra, você vai reestruturar a postura como um todo. Você não vai alongar necessariamente só aquela musculatura que está causando dor. Você vai trabalhar o abdômen para conseguir segurar a coluna, você vai trabalhar a postura e não necessariamente deitado, a gente consegue trabalhar em pé, a gente consegue trabalhar N estruturas que são afins e que trabalham em conjunto com essa síndrome e não necessariamente ficar focado naquele lugar. Às vezes, a gente deixa essa estrutura mais tranquila e vai trabalhando de forma acessória e longe dela primeiro para reorganizar a postura como um todo, para que na hora que você tenha acesso realmente a arrumar um peitoral menor, a conseguir trabalhar pelo pescoço efetivamente, o resto já tem um fortalecimento melhor da postura para que você consiga agir nela, tá? Por exemplo, se um peitoral menor que eles estão tratando, o que acontece com a gente, eles estão soltando uma estrutura, eu não vou trabalhar necessariamente nela. Eu posso trabalhar respiração, eu posso trabalhar abdômen, eu posso trabalhar a postura em pé como um todo e não necessariamente ficar alongando uma estrutura que ela está muito sofrida, tanto pela lesão quanto pelo tratamento.
Então, cabe muito nesse sentido o tipo de técnicas que vão ser utilizadas. Ainda mais esse encurtamento que tá, às vezes o peitoral está encurtado e tenso, mas às vezes porque ele tem uma fraqueza na musculatura dorsal e o peitoral fica encurtado. Tem um trabalho postural e eu falo que nessa equação o profissional mais importante é o paciente, porque na verdade assim o médico faz a cirurgia, o fisioterapeuta e o educador físico orienta, trata, mas a disciplina da pessoa lutar junto com essa síndrome, falar assim da psicóloga também junto, tá? É um processo trabalhoso, tá? Mas a gente tem resultados bem satisfatórios. Ó, a Cirlei perguntou a respeito se causa desmaio. Não. Se ela está tendo crises de desmaio sem explicação, o ideal é estar indo para o neurologista ou um cirurgião de cabeça e pescoço para estar avaliando o caso. O que a síndrome do desfiladeiro torácico ela causa é dor, parestesia, formigamento, alteração de pressão, em alguns casos, alteração de pressão que eu falo, alteração de da alteração vascular, no caso, Sim. por causa da compressão. Pressão que eu falei é compressão, tá bom? Então, são esses os sintomas, e não necessariamente aquilo que foi falado, né? Então, tem outras coisas aí que não são só por conta dessa síndrome. Existem outros tipos de alterações que podem ocorrer com sintomas parecidos, Sim. tá bom? Tanto é que chama síndrome da saída torácica, é daqui para baixo, tá? Esse processo de desmaio também não tem nada a ver com a síndrome. Ele pode ter outras síndromes vasculares juntas como a síndrome da subclávia, tá? Né? Tem outra pergunta aqui, Lucas. Pode falar. Mesmo depois Eu só coloquei aqui os sintomas das principais, ó. Para quem quiser, tá ali. Os principais sintomas, tá? Para estarem olhando depois. Eu já coloquei aí para vocês quais são, tudo bem? Aqui, ó, mesmo depois das 2 cirurgias, minhas ressonâncias deram redução no espaço costoclavicular na manobra de elevação e abdução. É o que a gente conversou, são outras estruturas. Eu não sei o seu caso, mas, por exemplo, vamos supor que você tem uma escoliose, tá? E uma alteração da sua cintura escapular, tá? Você já vai ter um espaço diminuído pela própria postura, tá? Às vezes, assim, isso que eu falei, abre um pouco o leque para o resto do corpo, tá? Às vezes uma palmilha corretiva, um desequilíbrio de musculatura de tronco, né? Às vezes tem que olhar mais o geral para saber por que essa postura sua está afetada, tá? Às vezes, uma escoliose que causa, não estou falando que é o seu caso, Alessandra, às vezes uma escoliose que está causando uma síndrome compressiva vem de uma perna curta, tá? Então, às vezes não adianta brigar só com essa cintura. Dá uma busca no todo, tá? Cintura pélvica, postura de joelho, né? Dá uma olhada no geral. Mandíbula. Isso, porque nós fisioterapeutas, nós vamos trabalhar o quê? Nós vamos trabalhar estrutura, tá? Nós vamos trabalhar estrutura da parte muscular, da parte óssea também e articular. Então, a nossa ideia da orientação é justamente isso. Quando o Marco falou a respeito de uma palmilha, por que palmilha lá no pé? Porque é uma alteração. Eu posso ter, por exemplo, uma discrepância de membros, uma diferença de meio centímetro, 1 centímetro, que no final, o que era alinhado por conta da diferença vai ocasionar um desalinhamento do corpo, desalinhando quadril, consequentemente alterando a cintura escapular, né, região de ombro, que pode estar causando essa síndrome. Então, a nossa função é justamente essa: diagnosticar as disfunções da estrutura e da postura, tá bom? Então, por isso que a gente retorna a estar falando. Existe a necessidade, muitas vezes, de procurar o ortopedista, o neurologista também, né? Como estão falando aí, existem grupos de estudo a respeito, mas quem pode estar indicando para esse grupo de estudo ou não vai ser o médico que está acompanhando a pessoa.
Ô, Lucas, vai ter uma pergunta para a Val aí, que é do... A Clapis. A Clapis, é isso? A Clapis, sim. Amanhã estará no YouTube, a Clapis. Podem fazer seus pedidos de vídeos, de exercícios que estará no YouTube. O canal é Evolução do Movimento. Colocaremos vários movimentos, então. Posso fazer uma série só disso daí para vocês, sem problema nenhum. De tudo que será fortalecimento de postura, alongamentos que serão recomendados, como a gente trabalhar à distância com síndrome do desfiladeiro, não tem problema, tá? Vamos deixar isso daí para vocês. E quanto mais perguntas vocês tenham do que vocês precisam de movimentos, é só deixar que todas as sextas-feiras a gente tem tiradas de dúvidas e respostas a várias perguntas que vão fazendo durante a semana de movimentos, de dores. Não tem problema, é só deixar no inbox que a gente responde. Gente, eu estou impressionado com essa live. Muito legal. A Valéria deu a ideia foi da Valéria e do Lucas. Eu? De falar sobre desfiladeiro, veio de uma paciente dela e aluna de Pilates. E veio ver essa síndrome. E eu estou impressionado com a importância. Estou impressionado mesmo, com satisfação, assim, emocionado, porque o retorno que a gente está tendo, as experiências que a gente está colhendo de vocês. E é difícil mesmo. A gente pega pacientes com a síndrome que já rodaram 2, 3 anos, tá? É um diagnóstico subestimado, confundido com muitas outras patologias, tá? Mas é sutil. A experiência clínica, a avaliação é muito sutil e ela é uma avaliação precisa, tá? E aí geralmente a gente encaminha para o exame clínico, para o neuro, para o cirurgião vascular torácico, e é fantástico. Eu estou muito contente. Muito bom. A Val, para quem não sabe, ela é especialista de movimento, ela é fisioterapeuta e educadora física. E ela tem um canal no YouTube que está partindo da necessidade das pessoas entenderem como se faz o movimento correto, né? Então ali, essa pergunta aí, é claro que a gente é muito difícil, sem uma avaliação clínica, saber caso por caso. Mas existem exercícios que eles aliviam no contexto geral, tá? Tem dicas, tem movimentos, tá? Que de relaxar o músculo escaleno, alongar peitoral, estabilizar a pelve, tá? E aí a gente vai fazer um vídeo sobre isso aí, vai estar... Agradeço pelo pedido. Isso, legal. Mais alguém? Tô vendo que o pessoal gostou, que ótimo. Se tiver mais pergunta que a gente consiga estar respondendo, eu acho que às vezes pode estar passando alguma coisa pela quantidade, né? Que nós estamos tendo. Tem uma aqui da Zorza, né, que a Alessandra, falando que ela é enfermeira, e o movimento repetitivo, pegar muito peso, pode causar? Sim, ele pode causar, principalmente se você não tiver com uma musculatura legal para o esforço repetitivo, para o esforço que você faz no dia a dia. Pode ocorrer? Pode. Principalmente se os movimentos de cintura escapular que você faz são movimentos com muita elevação de braço, como o Marco falou, do caso daquele paciente dele, do queijo, né, que você falou da prensa. Então, o movimento de prensa fez o quê? Ocasionou justamente a compressão nesta região, que é aquilo que você mostrou. Tá com a cervical aí? A cervical que você mostrou. Olha só, então a cervical pega a clavícula, coloca ela junto aí. Né? Então, teoricamente, se a gente fizesse um movimento de ombro aí, né, você vai ter o quê? Você vai ter uma possível compressão justamente pela mobilidade. Né? Isso pode ocorrer? Pode, associado, lógico, a outros fatores, posturas e assim por diante. Então, a gente pode ter uma alteração que ela pode ser traumática e por outros tipos. Um abraço para o sensei Fábio Lins aí. Faz tempo que a gente não conversa. Aqui, eu tenho outro enfermeiro aqui, o Lucas. Justamente também por conta dessa síndrome, olha só. Essa parte já que estamos no ramo da enfermagem, eu já peguei casos traumáticos do desfiladeiro, tá?
de posição cirúrgica, tá? O paciente que foi fazer um cateterismo ficou durante 2, 3 horas com a posição por catéter ali, tá? E esse trauma, a pessoa saiu da cirurgia pelo tempo que ela ficou nessa posição, com a musculatura alterada. É um caso do trauma que ficou pela posição. É uma posição que ela tem que ser feita mesmo, senão o médico não consegue operar. Mas às vezes a pessoa volta com essa alteração. Mais alguém? Aqui a Alessandra falou assim, eu fiquei afastada do hospital por quase 3 anos. Realmente, a gente conversou, é uma lesão trabalhosa de finalizar, de estabilizar. Mas não adianta tirar só a compressão. Tem que treinar o corpo, tem que arrumar a postura, tem que devolver o equilíbrio desse corpo para que não volte a mesma lesão, para que a costela não volte a se agrupar, para que o escaleno não volte a contraturar. Então, é nesse sentido também que é muito demorado o tratamento. Porque voltar ao equilíbrio do corpo, tá? Depois, às vezes, de anos que ficou na mesma posição para sair do lugar, para chegar nesse ponto, tá? Que é um ponto muito crítico, porque ela não vai acontecer de uma hora para outra, talvez. Então, isso é muito importante, que as pessoas criem consciência de que tem que restabelecer o equilíbrio de força do corpo. Gente, a live, eu acho que tá quase para cair, o Lucas me deu uma avisada aqui, tá? A gente entrou pontual dessa vez, né? A gente entrou pontual. Então por isso, a minha preocupação é a gente estar falando e cair, porque o Insta ele tem justamente isso, entendeu? Para quem não conhece a gente, eu e o Lucas, a Val, nós somos 3 fisioterapeutas, a Val é educadora física também, tá? Parece aí, Val. A gente está fazendo uma live por semana, já falamos de quadril, já falamos de coluna, já falamos de lesão de futebol. Essa para mim está sendo a menina dos olhos, eu adorei essa live. O Lucas é quiropraxista, fisioterapeuta especialista, eu sou especialista em terapia manual desportiva. A Val, especialista em treinamento ortopédico esportivo em alta performance e cidadão comum também, até pegamos estudos lá, tá? Se a live cair, eu agradeço a todo mundo. Segue aí que a Val vai falar amanhã, vai montar um vídeo para colocar amanhã sobre exercícios para desfiladeiro torácico. O Lucas, o Instagram dele é Dr. Lucas Moreira. Moreira? Olha isso. Arroba Dr. Lucas _Nogueira. Ou também tem Quiroprática Araraquara ou ICV Araraquara também. Gente, ato falho. Faltam 1 minuto e 40 para acabar a live, tá? Lucas, pode falar a sua parte final aí, depois a gente finaliza aí também. Tá bom, então agradeço todo mundo aí, né? Mais uma vez por terem seguido. Gostei muito de estar falando sobre essa síndrome, porque, como o Marco falou, foi muito legal a interação que nós tivemos. Nós achamos inicialmente que era um assunto interessante de estar sendo abordado, né? Porém, a maneira como repercutiu foi muito legal. Gostaria de ter tido muito mais tempo para estar falando, mas infelizmente o Instagram ele segura isso, né? Então, se vocês quiserem estar perguntando, mande a pergunta para nós pelo Instagram, que a gente vai ter o prazer de estar respondendo a todo mundo, tá bom? Geralmente as nossas lives duram 2 horas, para quem não conhece, mas realmente foi uma semana pesada para mim, para o Lucas, para a Val, a gente conversou antes disso, e para não começar a falar besteira no final da live, a gente vai encerrar por hoje, tá? Estamos abertos a sugestões, tá? Agradeço muito a presença de todo mundo, tá? E qualquer dúvida pode contar com a gente. Gente, na Val, ela vai lançar um vídeo amanhã, mas já tem outros vídeos já de exercício, tá? Se vocês precisarem, é só falar. É só falar, tá?
O nosso contato está aí. Agradeço demais, tá bom? Um abraço. Tchau, tchau. Obrigada. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.